Um último ponto sobre a lei do pertencimento é como essa exclusão é feita, né? Pode ser feita. Então, existem duas formas de eu excluir. Eu posso excluir intencionalmente, quando eu digo, fulano, não vamos chamar fulano para a festa de final de ano lá em casa, porque fulano é usuário de drogas. Ele pode roubar alguma coisa e, enfim. Ou então não vamos chamar o meu pai, porque meu pai tem uma nova família e eu não suporto a mulher dele. Ou eu não suporto os meus irmãos mais novos. Ou então, como já me disseram, eu não gosto do meu pai. Para mim, meu pai é como se não existisse. Para mim, ele não vale nada. Né? Então, essas são exclusões que são, né, bem diretas, sem rodeios. Né? E existe outro tipo de exclusão, que são as exclusões que a gente promove quando a gente esquece de alguém que faz parte. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que num atendimento, uma pessoa, eu pergunto para a pessoa sempre, né, pergunto sobre o breve histórico familiar dela. Então, eu pergunto, teus avós morreram, teus avós são vivos, teus pais são vivos, você tem quantos filhos e tal. E aí eu pergunto, uma das coisas que eu pergunto também é, na tua família alguém morreu de forma trágica? Assassinato, assassinato, suicídio, afogamento, eletrocutamento, morte em decorrência de um erro médico. E aí, geralmente, né? Não, ou então sim, morreu. Eu tive um avô que morreu de acidente de carro, eu tive uma avó que morreu de parto e tal. Só que acontece da pessoa esquecer. Então, nos atendimentos já aconteceu de eu perguntar isso e a pessoa dizer que não, ninguém morreu de forma trágica, mas no meio do atendimento a pessoa me diz, não, lembrei, a minha avó morreu afogada. Então, isso também é uma forma de exclusão, quando a gente esquece. E já que eu falei nesse exemplo, né, das mortes trágicas, você pode me perguntar, Guilherme, mas o que tem a ver morte trágica com isso? As mortes trágicas, elas geram exclusões, porque é algo, melhor falando, que mobiliza muito as pessoas. Então, as pessoas não gostam de falar sobre isso, as pessoas não querem lembrar disso, na maioria das vezes. Por exemplo, no caso de suicídio. Quem gosta de ficar lembrando, quem gosta de comentar que seu pai, sua mãe, ou seu irmão, ou um avô cometeu suicídio? Para a maioria das pessoas isso vira um tabu. E isso é passado de geração em geração. Então, mortes trágicas, via de muita regra, geram exclusões do sistema. Qual é a solução aí? É botar uma foto daquela pessoa na entrada da minha casa? É falar daquela pessoa sempre quando tiver reunião de família? Não é bem por aí, né? A gente também não precisa ficar explicitando isso para todos. Mas é não excluir, é lembrar sempre, é ter carinho, é ter respeito, é não se esquivar de mencionar tal pessoa, tá? Existem várias formas de fazer essa inclusão. E já que eu falei disso agora, as formas de incluir, por exemplo, na criança abortada, né, o exemplo que eu trouxe lá no começo do módulo, eu posso olhar para essa criança e dizer, agora eu vejo você também faz parte. E é importante também que os irmãos daquela criança saibam que elas, por exemplo, vamos supor que o aborto foi o primeiro filho que eu tive. Depois, passados alguns anos, eu casei e tive 2 filhos, um casal. Então, mais na frente, é interessante, é importante, melhor falando, é imprescindível, isso é que é o correto, que aqueles 2 filhos que vieram depois, aquele casal, saiba que existia um primeiro irmão, que o primeiro não é primeiro, é segundo, e que o segundo não é segundo, é terceiro, tá? Muitos irmãos, muitas pessoas têm dificuldade na vida, melhor falando, porque não sabe a sua ordem, o seu lugar certo perante os irmãos. Ok? Então, era isso que eu queria falar sobre a lei do pertencimento. Como eu falei no começo do módulo, é a lei onde as pessoas têm maior dificuldade e é algo que precisa ser visto com muito cuidado e com muito amor, principalmente por essas pessoas que foram deixadas para trás. Ok? Então é isso, vamos para o módulo seguinte.